nós gosto de que nós também tenha essa conversa sobre o Dia da Sagrada Família, que é 30 de dezembro hoje, e nós também fala ali sobre valorização da família com a antropóloga Rosi Alfama, que está ali conosco, e seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite e obrigada por dar essa credibilidade, né, de estar ali um dia também, uma data muito importante, e fala a questão da família. E fala a questão da família. Ainda queria começar logo com a pergunta, qual que é o novo conceito de família? Para nós não sabe. E hoje em dia está sendo discutido familiaridade para mecar seu sangue, que define uma família. Então, qual que é o novo conceito que já torna, que já faz em volta dessa família? Hoje, Ani, permitiam apenas começar a falar, hoje, pronto, Dia da Sagrada Família, é uma data que foi instituída para a Igreja Católica, exatamente para não pôr espelha na Sagrada Família Maria, José e Menino Jesus, que nos celebra seu nascimento bem poucos dias, na Natal, e exatamente para não poder resgatar alguns valores e que essa família ali, essa família que é sagrada, deixa e está deixando. E, obviamente, como cristã, como católica, nunca podia deixava de realçar e as bases ali, esse início de tudo, que é para poder falar de aquele tal novo conceito de família. Realmente, hoje em dia, tem teorias, tem correntes que defendem diferentes tipos de família. Se não bem falava apenas na questão da sanguinidade, da questão do sangue ou não, é claro que tem inclusive mães ou pais, mesmo biológicos, que trata e filhos de uma forma horrível, e tem pessoas que não têm nada a ver em termos de sangue com aquele indivíduo, dar tudo valores e transmitir princípios bons para um bom cidadão. Mas não acredita uma coisa muito mais além do que isso, né? Não acredita muito que também tem tempo de entrar nos pormenores, mas o que queria deixar ali sim é que aquele conceito de família que é básico e aquilo que nós também nos deve espelhar na Sagrada Família é a questão do amor, né? A questão do amor. O amor que é a base de tudo, que realmente acaba para nos justifica, mas tem realmente pessoas que podem, cada mesmo sangue aquele indivíduo que nasce naquele seio, naquele ambiente familiar, mas que te transmite e te determina tudo o resto, né? E que te pratica aquele que nos está falando ali, que é amor. Com certeza, o amor. Por isso, falando de vários conceitos, minha acredita, tem vários conceitos de família. Não tem aqui hoje aquilo que te transmite entre os indivíduos, os elementos que foi parte daquele que congrega aquele grupinho, né? Dentro de um lar, chama de um lar. Tudo tem a ver com o amor, né? E às vezes, inclusive, até mesmo está levar também para o extremo. Não tem também coisas que já se está perdendo na seio de família, que pessoas estão fazendo em nome do amor que se está fazendo isso, que pode ser. Não se fala, por exemplo, de mãe ou de pai que fica o dia todo fora de casa, longe de seu filho, por amor a ele, se busca comida, com vida melhor. Mas ele já não te questiona que tipo de realmente amor é esse. Então, o amor, sim, é o amor do cuidar, do estar próximo, da afetividade. Né? Muito acredita naquele que deve ser o pilar e deve continuar a ser o pilar. Foi por causa do amor que São José, né, assume aquela família e aquela menina na altura e acredita realmente que o filho que se esperava é filho do outro homem, realmente um enviado de Deus. Foi por amor também que aquela menininha, jovem na altura, praticamente um adolescente, aceita, transforma-se a vida por completo por causa de uma criança que, pronto, que bem salva o mundo. Isso para falar o quê? Atualmente, ele não está em um contexto meio muito longe, mas tem coisas que é básico que não pode resgatar agora. Por amor, sim. Você se aproxima, até você ajuda o filho a ensinar qualquer melhor forma de viver uma vida mais folgado. Pessoas avistadas, mas como é possível isso? É possível sim. E modo que não concilia estudo de desenvolvimento social que não tem, estudo pressão econômica que não vive e financeiro, e para manter aquele que a doutora está falando ali. Olha, é que é fácil e talvez pessoas que estão lá na casa estão ouvindo podem falar assim, é claro que para uma família que tem meios que ele não se coloca e tudo mais, mas assim não se está falando, é preciso não ter equilíbrio das coisas. E para a minha experiência, não só de trabalho de associativismo, voluntariado, portanto, ou mesmo a nível de trabalho, já não teve experiência de, por exemplo, pessoas que dão a oportunidade de ter seu próprio
negócio mas que está levando com que está mais próximo de filho, mais próximo de família nega. Por exemplo, para ele é mais fácil ou é mais fácil não querer desmerece o trabalho de ninguém, atenção, mas é mais cômodo, exatamente, e fica na rua da vende. Para dizer, quanto mais horas fica, é mais uns 200 que ele leva para casa. Mas a troco do quê? De estar longe daquele filho. Hoje em dia não está uma falácia ou coisas de muita teoria que não se fala à volta disso, mas se não não pensa mesmo com muita honestidade, então hoje no fundo, e a mim acredita, mas é mãe, é um pai que se desresponsabiliza dessa tarefa que é fácil de educar um filho. Por isso que às vezes não te pede para que quanto mais tempo a escola fica com os meninos, melhor. Vamos realmente, lá está. Quem é que estava criticando uma saúde de busca pão para o filho? Então, está pegando aquela coisa que está tocando, né? Para desresponsabilizar um bocado também. Como é mais fácil, talvez, para uma pessoa que você está vendo e fica lá chintado o dia todo, até que é mal para a saúde de ser, está comendo na rua, chintado lá, peso aumenta e tudo aquilo, mas está longe de ser filho, é que você conseguir seguir, né? E hoje em dia, desculpa, hoje em dia, eu não teve N também testemunhos que, por exemplo, hoje não fala de meninos comete criminalidade, né? É que ela própria não sabe bem agora fala de importância de falar esse tema e de trazer, de celebrar um dia daquele, mas é importante não falar daquilo que é a estrutura de uma família. Exato. E que lei está traz segmentos que é o negativo socialmente, não está por hoje consequências negativas e que tudo se basa com o job é a partir de estrutura de família que tem ou que tem uma lacuna, que tem uma falta. Então, qual que é a importância de levar para pessoas esse conceito e esse entendimento tem que ensinar. De família. Tudo passa pelo ensinamento. Tudo passa pelo ensinamento. Não temos, não é para a nossa história da cultura cabo-verdiana. Nós é um povo resiliente, nós é um povo que sofre. Então, no traz para agora, tudo esta mesma maneira de ser e de estar e até para a nossa relação com os nossos filhos, com os nossos descendentes, né? E tudo tem que ser à base de força, de raiva, de sacrifício e sacrifício no sentido de até de que hoje aquilo que é o mais importante e que se te falava um bocado da questão do amor, da afetividade e se te falava, mas tem miúdos que hoje que mídia conversa com esse que exerce essa rebeldia por causa de um afeto de uma mãe, de um abraço de uma mãe. Você? E no meio de ser ambiente de família é de fazer alguma asneira, por exemplo, que é típico do crescimento de uma criança, de um adolescente, é estar a rir. Se, por exemplo, se você numa festa é capaz de aquela forma sensual, assim, aquele outro coleguinha, e ser mãe ou ser pai, está falando assim, é um sorna. Tudo aquilo que usa ali que não está também canada, acaba fazer uma construção da personalidade da própria criança e do adolescente, acaba criar uma capa de sobrevivência na sociedade. Então, tem que ser assim também. Replica. Exatamente. Isso é muito bom. Você fala da questão do ensinamento. Tudo passa pelo ensinamento. Hoje em dia, não tem que ensinar meninas a ser mãe. Não tem que ensinar rapazes a ser pai. A responsabilidade também junto de filhos. A questão da responsabilidade. Hoje é um assunto polêmico, mas a hora que não estou a nível de educação, tanto da estrutura das escolas, ou mesmo a nível da própria família cultural, ou seja, é cultural, a avó toma conta. Portanto, um menininho hoje em dia está engravida, é como se tivesse passado por um gripe. Passa, tem 3 dias, 4 dias no hospital e volta, depois a vida continua como era. Mesmo parece que já é algo heróico, né? Falei assim, teve um filho, mas se tudo que minha mãe se está ajudando, aquele mãe não ajuda aquele criança que tem culpa, obviamente, devendo de uma forma assim, de repente, que se cada vez mais teu, mas que se ajuda, é que se ser pedagógico com aquele ser filha, né? Que é mãe daquela criança, e fala assim, não, a vida muda assim. Que significa que muda para pior, pelo contrário. E muda para melhor no sentido de ter uma boa responsabilidade crescida na sociedade. Hoje não se fala, na questão, por exemplo, da menstruação. Então, costuma falar minha filha, por exemplo, mas assim, a questão de agora você está preparado fisicamente, porque já psicologicamente é outra coisa, mas fisicamente já preparada para ser mãe, que significa apenas a moça preparada para pôr no mundo mais uma pessoa. A boa agora é uma pessoa que pode ser culpada daquilo que a sociedade pode se tornar. Sim. Mas não tem que ensinar aquele jovem
a menina e o rapaz, mas que é só a questão de mais um ser, é a questão de mais uma família. Da corresponsabilização nisso tudo a nível da sociedade. É aquela que muito alguém que está conseguindo hoje, né? Então é preciso ensinar na escola tudo isso, ensinar na grupos de igreja, ensinar lá na comunidade. Mas é preciso aprender a ser mãe. Hoje está a falar de direitos humanos, desculpa. De direitos humanos em nome da liberdade, deixa inclusive no estrangeiro. Por exemplo, a questão realmente o conceito da família mudou e muito, né? Hoje em dia, por exemplo, tem aquela questão de o género neutro. Sim. Criança nasce, mas boca está definido como fêmea ou macho, e mesmo através de ser identificação de órgão genital. E que cresce, ele está decidido coisa que ele é crescer. É polêmico essa questão, mas o que é que está por detrás? É coisas que pode ser, não, é preocupante, não é? Então, tem que ensinar. Antes de uma questão de direitos humanos, tem que entender o que é isso de ser humano. O que é isso que implica na boa consequência na boa relação social? Que é aquilo que pessoas às vezes que pensam, quando pensa sempre na minha felicidade. Ele na Cabo Verde, de acordo com a nossa realidade, qual é o principal sintoma que nós sentimos mais perto de hoje, está mais visível, está salta mais aos olhos nas destruturação da família, obviamente, não tem que as duas faces. Tem famílias que é estruturadas, tem outros que não. Mas qual é o principal sintoma da situação? Hoje, e nossa sociedade é caracterizada por famílias monoparentais, tudo montes de famílias tendo como mulher a chefe, né? E por questão da imigração e tudo que as questões que não nos conge. Mas a mim um de que não sei se é um excesso de positividade ou não, mas a mim um de que está defende, mas independentemente da nossa cultura, independentemente de problemas financeiros, que já não fala, nós é um país que é o que é, cima no conge, e o ideal é que realmente houvesse problemas financeiros para que mães, pais estivessem dentro de casa, tinham menos tempo fora de trabalho, mas não volta a falar, não continua naquele registro de não tem que olhar como alguém que sacrifica a vida para o filho. Mas entre este sacrificar e aquele indivíduo que está lá, que está em crescimento, está um fosso enorme, e aquele fosso lá é aquele que nós cabo-verdianos não tem que trabalhar, que é a questão da afetividade, da paciência, da tolerância. Tudo que lá é preciso para que, por exemplo, feito ensinado. Sim. Você entende? Tem que ensinar desde casa. A hora que uma menininha, a hora que um rapaz, já criança, bate ensinado. Há bocado ali na Bempa, ali, por exemplo, criancinha, não mais de 3 anos, talvez, tem, e tropeça, cai. Mãe, em vez de para pegar, para dar palmada, anda direito, porque estou hoje. Tudo que é assim, está fracos, pequenos e grandes, e maneira de relacionar, esta marca, e pessoas podem acreditar, mas depois também reflete na maneira de ser e de estar daquele indivíduo. E, consequentemente, da família. E gosto de fazer, doutor, nossa última pergunta, porque nós temos também limitado, cada consiga aprofundar mais que sim, que é nessa área de produtividade, onde tudo que usa gosta de avaliar a nível de produtividade, quanto mais trabalho, mais dinheiro para fazer, quanto mais dedica, mais tudo aquele excesso realmente que não fala no início, que está trazendo aquela pressão pessoal e, obviamente, está trazendo pressão, às vezes, para a família, modo que se dá conciliado, modo que é um papel só de igreja, partilha as importâncias de família e de estrutura de família, ou acaba por ser um papel estatal também, é transversal. Problema de no job, é transversal. É transversal a tudo instituições, não se fala de instituições ligadas diretamente à família ou não. Tudo políticas que está tomado, tudo ministério, na qualquer instituição, tem que pensar a questão da família. Não acredita, mas se está falha, realmente, agora não tem um ministério que é dedicado à questão da família, mas se está falta políticas de base mesmo, e porque, respondendo até mais diretamente à boa questão, é a questão de que crioulo está falando coitadeza, né? De vitimiza-tio, não tem que larga um bocadinho isso. Não sabemos a nossa realidade modo que está. Não sabemos realmente uma pessoa está preocupada mais com tem, que acredita que aquele pão é maior herança, é maior bem que pode ser dado para ser filho. Mas, ao passo que é. A questão hoje não fala de saúde mental, né? E isso está passa para a maneira que você lida com
com o próximo, inclusive, e sobretudo com aquele próximo que já tem crescimento. Então, hoje em dia, você tem que pensa na prioridade realmente, né? Como assim, não tem que deixar de aquela questão de vitimiza. A missão que essa cunha filho para modo em que tempo andando, então tem que ir à busca. E por conhecimento de causas, de experiência também de trabalho, se não fala de voluntariado, não tem N histórias de pessoas que optam simplesmente para ser assim, para modo realmente ser mãe, que é fácil. Ou seja, se te chama toda hora atenção, se te educa, mas que é ensinado também. Se você está falando, tudo passa para a questão do ensinamento. Então, família é base de tudo, se imagina falar. Tem que ficar só na teoria. Então, igreja, governo, ou seja, poder local, central, tudo tem que pensar na família. Só para terminar sem muito tempo e pouco, mas imagina, antes atenção em relação a feriado, que é hoje, que assim, passagem de ano devia ser feriado, então segunda-feira, se uma pessoa estava à festa e fora e tudo mais, antes atenção um bocadinho contra, mas pensando bem, não foi assim, excelente opção, para modo o quê? Para modo, pensa um bocadinho fora de caixa. Ou seja, a crise que não tem, questão de insegurança que não tem. Então, em vez de dar feriado segunda-feira para proporcionar a pessoas mais dias de festa, não, hoje já passa de 31 para dia 1 e está ótimo, né? Bom, agora todo mundo vai começar a trabalhar. E que ele falou o quê? Vou pensar fora de caixa. Toda a política, tudo aquilo que tem a ver com família, com sociedade, aliás, educação, tem que pensar na questão da família. E qual que é o último apelo que a doutora está fazendo ali, já que não está na final do ano e está iniciando um novo ano também, 2023? Certo, olha, é um apelo de que realmente 2023 que seja apenas um troca de número, né? Você está falando um bocadinho lá fora, que seja um momento mesmo de mudança. E pessoas para cá pensam, olha, que não seja diferente. É que é um ano que está a ser diferente, mas de construir de novo. É nós que tem que ser diferente. Então, bota pensa, bota fazer um balanço realmente, mas coisas concretos, né? Coisa que realmente que põe uma lista de 10 coisas que a gente faz na 2023, mas 2 pelo menos se concretiza já está bom. Expandir esse apelo lá na casa, amor, tolerância, que é o fundamental. É ter um poder enorme. Tem um poder enorme, que era que é base de tudo, não volta a falar, e ensina nós adolescentes alimenta esses tipos de sentimentos ali, que é aquilo que transforma o mundo realmente. Que não pensa mais só teoria, não pratica, não toda, mas faz diferença. E muito obrigada por estar ali conosco. Aproveito para nos desejar boas festas, boas entradas, que será um ano realmente feliz e com mudanças de postura. Se não fleca, esse é o número que te troca e as nossas atitudes e nas posturas que te mudam. Muito obrigada. Me agradeço e feliz ano para nós tudo. Muito obrigada.